E hoje nós vamos começar uma série que chama Discípulos de Jesus. Nós vamos comemorar o nascimento de Jesus um dia desse, daqui a pouco. E nós vamos falar durante esse mês de dezembro dessa série Discípulos de Jesus. Eu ainda estou pensando se vai ser todo domingo ou se eu vou saltando. Mas eu quero trazer tudo sobre ser discípulo. E eu quero falar com você o que é um discípulo, quais são as características, merci beaucoup, quais são as características de um discípulo, o que é ser um discípulo, por que, vamos dizer assim, da existência do discípulo, como discipular, como ser discipulado, e entre outras coisas. E falando de discípulo, se tem uma coisa dura hoje em dia, é aceitar ser discipulado, Porque ser discipulado alguém vai chegar para você e vai apontar algo que precisa ser mudado, que precisa ser melhorado. E aí a gente pensa que a gente é perfeito, Quando alguém aponta ali uma unha encravada, o tempo fecha. Misericórdia. Mas vamos começar disso não, vamos começar por isso aqui não. Vamos começar por um texto que está lá em Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 1, e eu quero falar da multiplicação, que diz assim, olha, naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse, tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo, e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes, quantos pães tendes? E disseram-lhe, 7. Ordenou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Então, gente, são aqui apenas 6 versículos, e aqui tem uma história tremenda aqui dentro. E eu quero começar, por exemplo, nós vamos repassar aqui alguns versículos, e o 2, por exemplo, diz assim, olha, tenho compaixão da multidão. Ou seja, era Jesus, falando na primeira pessoa, tenho compaixão da multidão. Então, ou seja, quem está na multidão, ele experimenta a compaixão do Senhor. E depois da vírgula ele diz assim, olha, porque há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Vocês creem que ela é a verdade? Amém. Tudo bem. Então, olha, eles estavam experimentando a compaixão de Jesus. Eles estavam com Jesus há 3 dias, mas eles não estavam comendo. Eles tinham fome. Então, ou seja, Valdecir, mas você vai falar então que eu tenho fome estando com Jesus há 3 dias? Sim, porque nem só de pão viverá o homem. Então, ou seja, quando eu não tenho pão, eu vou lá e vou reclamar, eu vou murmurar na presença do Senhor, dizendo que eu não tenho pão. Mas essa mesma palavra que diz que Ele é o pão, diz que as pessoas estavam há 3 dias com Ele e não tinham pão para comer. Porque nem só de pão viverá o homem. Vai haver um dia que você, na presença do Senhor, você não se alimentará de pão, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Amém, gente? Então, nós precisamos tirar os olhos do pão. E versículo 3, ele diz assim, olha, e se os deixar ir em jejum para suas casas, ou seja, elas não estavam em casa, desfalecerão pelo caminho, porque alguns vieram de longe, muitos eram de perto, mas alguns eram de longe. E assim, o versículo 4, ele é tremendo, porque eles estavam caminhando com Jesus, eles eram discípulos de Jesus, mas eles perguntaram assim, olha, e os seus discípulos responderam-lhe,
de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui nesse deserto? De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui em Montreal? Né? Então, ou seja, os discípulos estavam colocando os olhos na dificuldade. Olha para o tamanho do problema e não vê que Jesus está com eles no deserto. Mas olha para o problema. Nós colocamos os olhos no problema. Nós colocamos os olhos no problema. Nós esquecemos que nós estamos com Jesus. É deserto? É deserto. Viemos de longe? Viemos de longe. Mas Jesus está conosco. Então, tiraremos os olhos do problema e vamos colocar os olhos no Senhor. Versículo 5. E perguntou-lhes, Jesus que perguntou, quantos pães tendes? Eu te pergunto agora, quantos pães você tem? Quantos pães você tem? Ou seja, aqui nós não estamos falando de pão, eu estou dizendo, é o que você tem, né? Quantos pães tens? Os discípulos responderam, 7. Eles eram 12, mas Jesus 13, então tinha 7 pães, se partir no meio, ia dar meio pão para cada um, ainda sobrava meio pão, né? Então, assim, para eles estavam resolvidos, mas tinha uma multidão faminta. Versículo 6, Jesus respondeu, ordenou-lhes, ordenou a multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, tendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos, para que pusessem diante deles. Então aqui tem 2 mensagens. O seu pouco, o seu pão, né? O seu pão. Né? Se você for olhar ali, comparando quantidade de pão, quantidade de gente, o seu meio pão, né? Individualmente é meio pão. Na mão de Jesus, alimenta a multidão. Então nós temos que parar de olhar para o nosso meio pão. E temos que entender que o Deus que nós servimos alimenta a multidão com a migalha que nós oferecemos. Né? Então, quando nós olhamos para a nossa limitação, nós não compreendemos o que Deus pode e vai fazer através de cada um de nós. Né? Então, aí você fala assim, Valdeci, mas você falou que a série era discípulos. Sim, a série é discípulos. Aí aqui depois da vírgula diz assim, olha, e tomando 7 pão e tendo dado graça, partiu e deu para quem? Os discípulos. Ele não entregou à multidão, ele entregou aos discípulos. Então eu quero te fazer uma pergunta agora. Você é multidão ou você é discípulo? Porque se você for discípulo, você tem meio pão. Se você for multidão, você está faminto no deserto há mais de 3 dias. Então, está caminhando com Jesus? Está caminhando com Jesus, mas não tem o que comer. Então, ou seja, aqui tem um discípulo que tinha acesso a meio pão e tinha a multidão que estava faminta há 3 dias. E o mais interessante, aquilo que o discípulo colocou, que os discípulos colocaram na mão de Jesus, alimentou a multidão. E aqui diz, ó, e ordenou-lhe a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graça, partiu e deu aos discípulos, para que os pusessem diante deles. Deles quem? Diante da multidão, que diz assim, ó, e puseram-nos diante da multidão. Então, assim, quem é discípulo do Senhor, apresenta meio pão ao Senhor, e o Senhor devolve pães em abundância, para que você possa alimentar multidões. Então, gente, nós temos que entender que o nosso pouco, na mão do Senhor, alimenta a multidão. Então, diante dessa breve pré-introdução, eu quero continuar com vocês aqui, anotando 3 coisas. Nesse texto, nós vimos 3 tipos de pessoas. Nesse texto, nós vimos que tinha multidão, que tinha o mestre e que tinha o discípulo, né? Então, a multidão são aqueles que se fartam de pão, se usufruem de tudo que o ministério pode oferecer, buscam seus próprios interesses e depois vão embora. Isso é a multidão. Jesus diz, olha, eles vão desfalecer pelo caminho, né? Então, ao menos que eles vão de barriga cheia, né? Então, vamos alimentar o povo. Então, a multidão usufrui de tudo que o ministério, tudo que o reino oferece. Busca os seus próprios interesses, porque está só pensando nos milagres. Então, ali no meio da multidão, Jesus fazia milagre, Jesus entregava uma palavra, Jesus alimentava, mas depois a multidão ia embora.
E nesse cenário também tem o mestre, né? O mestre é Jesus. O mestre é aquele que traz o ensino, se preocupa com a massa e no final ele entregou a sua própria vida numa cruz. Esse é o mestre, né? Então nós sabemos que na palavra do Senhor tem o primeiro Adão, aquele que estava no jardim e não obedeceu ao Senhor por incredulidade e desobedeceu o Senhor e pecou, entregando a sua descendência à inimizade para com o Senhor. Mas num deserto, não no jardim, mas num deserto, Jesus obedeceu e foi obediente até a morte. Então esse é o mestre, esse é o segundo Adão, né? E nós temos aqui, nesse mesmo cenário, os discípulos. Os discípulos são aqueles que seguem o mestre, obedecem os seus mandamentos, né? Então, quem são os discípulos? São aqueles que seguem o mestre. Quem que é o mestre? É Jesus. E obedecem os seus mandamentos, né? Obedecer os mandamentos de Jesus é uma expressão de amor para com ele. Então, claro, eu fui lá no Google e peguei lá a descrição do que é um discípulo, que o nosso foco é o discípulo. Jesus, todo mundo sabe quem é. A multidão, também todo mundo sabe quem é. É uma massa cinzenta que não tem nome e que se farta de pão e vai embora, né? Então, o discípulo é, de forma simples, alguém que segue, alguém que aprende e aplica os ensinamentos de um mestre. Esse é o discípulo. Então, no contexto geral, o discípulo é uma pessoa que aprende com alguém mais experiente, adota os ensinamentos daquela pessoa, coloca os seus ensinamentos em prática no dia a dia. Então, no contexto bíblico, o discípulo é aquele que segue Jesus. Então, algo que eu venho aprendendo, se alguém perguntar para você, quem você é? Quem é você? Quem é você, Maurição? Sua resposta é, eu sou um discípulo de Jesus. Né? Então, eu não posso ser alguém que não tem nome, alguém que está na multidão. Eu não posso ser uma massa cinzenta que não tem identidade. Então, você precisa ser alguém que tem identidade. Você é um discípulo de Jesus. Ah, não, Valdeci, mas eu ainda não sou. Precisa ser, porque é da mão, o discípulo recebe o pão diretamente da mão do mestre. E é o discípulo que entrega o pão à multidão. Amém? Então, o discípulo é aquele que segue Jesus, aprende os seus ensinos e procura viver de acordo com eles. O discípulo não é apenas um aluno, mas alguém que imita, alguém que obedece, alguém que serve, alguém que se compromete com o mestre. Né? Ou seja, o discípulo não pode ser como um sino que retine pim, 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 e pronto, e acabou. O discípulo, ele é alguém que imita o mestre, né? Você não precisa morrer numa cruz, porque o nosso sangue não tem poder de lavar pecados, mas nós precisamos amar como Jesus amou, nós precisamos servir como Jesus serviu, nós precisamos obedecer como Jesus obedeceu. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós precisamos ser obedientes até a morte, mas nós não precisamos morrer numa cruz, porque não vai fazer diferença. Mas nós precisamos servir, porque a caminhada com Cristo é uma caminhada de serviço. Né? Lá na minha, vamos dizer assim, na minha fundamentação cristã, tinha um pastor que dizia que era aqueles bancões de madeira, né? Eram bancos de madeira feitos a prego, nem era parafuso, e ele dizia, você não é um prego para ficar fincado no banco, você é alguém feito para servir. Então o discípulo é alguém que se compromete. Então, se comprometer é assumir responsabilidade na causa do mestre. Se eu sou alguém que estou caminhando no reino, se eu sou alguém que estou seguindo as pegadas de Jesus em direção a Jerusalém Celestial, eu preciso me comprometer com essa caminhada. Eu não posso ser como aqueles sacerdotes que viu alguém que foi espancado, e a Bíblia diz que ele estava como semi-morto, meio morto, né? E eles passaram, a pessoa estava aqui, havia sido saqueada e espancada, estava aqui do lado da rua, mas o sacerdote passou do outro lado da rua. Então vem um samaritano e socorre aquela pessoa. Claro que esse samaritano está falando de Jesus,
mas quando Jesus ele se ascende aos céus e senta à direita do Pai, intercede por mim e por você, ele está dizendo, olha, você agora é meu embaixador. Você é embaixador de Cristo, você é embaixador do reino, você representa a vontade de Deus na terra. Então, ou seja, você não pode passar de largo e deixar o espancado na rua. Você precisa pegar ele e levar para a hospedaria e passar vinho e azeite e pagar a despesa. Isso é o discípulo, né? Porque se nós estamos seguindo as pegadas de Jesus, nós imitamos o que ele fez. Então nós precisamos fazer como ele fez. Tem uma música aqui, eu acho que eu posso falar, ninguém vai se escandalizar. A minha mãe, né? Ela colocava ali as músicas do Padre Zezinho, e aí ele cantava ele cantava uma música que dizia assim, que nós devemos amar como Jesus amou. Quem veio do catolicismo sabe o que eu estou falando, né? Então, assim, era lindo aquilo, porque eu falava assim, gente, isso é o Jesus que nós conhecemos, mas eu não conhecia como ele é, porque eu tinha só uma nuance de quem ele era, mas eu já entendia o nível de amor que ele tinha ou que ele havia expressado por mim e por você. Amém, gente? Então, os 12 apóstolos eram discípulos de Jesus, mas a ideia do discipulado se estende a todo cristão que decide caminhar com ele. Então, eu quero agora, né, falar das características de um discípulo. Né? Talvez você pode falar assim, misericórdia, um discípulo tem que ter todas essas características. Talvez no menor ou no maior grau, mas elas precisam existir. Não, mas eu não tenho. Então você precisa lapidar a sua caminhada para que você consiga assumir realmente essa posição de discípulo. Então, o primeiro ponto, a primeira característica de um discípulo de Jesus é ter relacionamento pessoal com Jesus. Os discípulos tinham relacionamento pessoal com Jesus, né? Então eu quero ler aqui um texto que está lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, que diz assim, olha, então disse Jesus aos seus discípulos, eles ouviam diretamente dele, não era telefone sem fio, que alguém contou para fulano, que contou para Bertrano, eles ouviam diretamente de Jesus, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, ou seja, eles ouviram a instrução de como ser discípulo, né? Direto de Jesus. Não foi um fariseu que leu lá nos escritos antigos e veio e falou, olha, para ser discípulo de Jesus tem que ser desse jeito. Não. Eles ouviram do próprio Jesus. Está me incomodando? Então, eles ouviram isso do próprio Jesus. Então, eu quero aqui dissecar algumas coisas, não o texto todo, mas algumas coisas eu preciso, assim, dissecar com você. Então, olha, se alguém quiser vir após mim, ou seja, era Jesus dizendo, então, ou seja, ele está caminhando. E alguém que vai vir após ele vai segui-lo. Aí está dizendo, se você quiser fazer isso, você não é obrigado, mas se você quiser, é uma opção sua, você precisa renunciar a si mesmo. Então, ou seja, eu preciso deixar para trás tudo que me prende, né? Então, ou seja, naquele tempo, as pessoas deixaram para trás negócios, naquele tempo, as pessoas deixaram para trás segurança financeira. Mateus era alguém que estava na coletoria, ele era um funcionário do imperador, ele era um funcionário do Império Romano. Eu entendo que alguém que é um funcionário do Império Romano, entre aspas, um traidor da pátria, ele tinha que ser bem assalariado. Por que alguém ia fazer isso por mixaria? Né? Então eu entendo que ele era alguém bem resolvido financeiramente. Né? Tava o Pedro, o Tiago, os outros ali, eles eram pescadores. Eu imagino que eles tinham uma companhia de pesca, né? Porque eles tinham até mais de um barco. Né? Então era uma companhia de pesca. E eles deixaram tudo para seguir Jesus. E então, assim, renuncie a si mesmo.
E aí, aqui, depois da outra vírgula, tem uma outra informação que diz assim, olha, tome sobre si a sua cruz. Né? Então, ou seja, tomar sobre si, não é Jesus que ia pôr uma cruz sobre eles. Eles iriam tomar a própria cruz. E depois disso feito, eles iam seguir Jesus. Então, assim, isso aqui é uma das primeiras instruções para que nós consigamos ser um discípulo de Jesus. E aqui em Marcos 9:2, também tem algo que diz assim, olha, eu não peguei o contexto todo para não ficar longo, mas diz assim, olha, e 6 dias depois, tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Aí aqui diz, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra poderia branquear. Mas eu quero o versículo 2, que diz assim, olha, e depois de 6 dias, Jesus tomou consigo. Agora foi ele que diz, olha, vem comigo. Né? Então, ele chamou a Pedro, a Tiago e João, discípulos, né? E os levou, conduziu eles a um lugar, a um particular, ou seja, ele teve uma conversa com eles, ele teve um tempo com eles, e que ele não teve nem com os outros, nem com a multidão. Era em particular. E ali a Bíblia diz, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Essa transfiguração aqui, claro que aqui embaixo está explicando o que foi essa transfiguração, mas ele estava revelando a glória que ele tinha acesso, ou que ele tem, né, diante daqueles simples homens. Então, ou seja, quando você é um discípulo de Jesus, quando você renuncia a si mesmo, quando você toma a sua própria cruz, e quando você segue Jesus, ele leva você a um particular, e ele se revela a você. Amém, gente? Então, assim, o discípulo, ele tem esse privilégio de ter Jesus se revelando a ele em particular. Então, a segunda característica aqui do mestre. Aprende com seu mestre. Olha, eu estou caminhando com Jesus. Por que eu vou aprender com Maomé, com Allan Kardec? Sabe, eu tenho que aprender de Jesus. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, aprender de Jesus. Né? Então, Mateus 13:10 fala assim, e acercando-se deles, os discípulos disseram-lhe, por que lhe falas por parábolas? E ele, respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Gente, isso aqui é duro demais. Isso aqui é duro demais. E eu nunca pensei que Jesus faria isso. Ele me surpreendeu. Porque eu nunca pensei que faria isso. Porque os discípulos vendo ele falando às massas por parábolas. Os discípulos falam assim, mas o que é isso? Ele está falando por parábolas, mas ele não está nos ensinando como é que alguém tem uma multidão reunida e ele ensina em códigos celestiais. E aí os discípulos dizem, e acercando-se dele, os discípulos disseram, por que lhe falas? Ou seja, por que fala eles por parábolas? Ele quem? Ele, Jesus. Respondendo, disse-lhes, porque a vós quem, gente? Aos discípulos. São os discípulos. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A vós é dado. Mas aí tem uma vírgula e diz assim, mas o quê? Quem sabe de língua portuguesa? Quem é o nosso professor de letras aqui? Cancela tudo, né? Ou seja, nega. Diz assim, mas eles não lhes é dado. Então, ou seja, se você quer entender o que Jesus está dizendo, você precisa ser um discípulo. Porque se você ficar na multidão, eu já disse quem é a multidão. Se você ficar na multidão, você vai ouvir em códigos celestiais. E se você não der um passo e se posicionar nesse lugar de ser discípulo, você vai ficar só com as parábolas. Assim, é a Bíblia que está dizendo. Não sou eu que estou dizendo isso. E eu não fui lá e distorci a Bíblia. Você pode pegar a sua e ler.
É isso que está escrito. E quando eu entendi isso, eu falei assim, nossa, mas isso é duro demais. Isso é duro demais. Então, quando eu olho no centro de Montreal, aquela massa cinzenta, caminhando, indo e vindo, resolvendo ou tentando resolver os seus problemas, eles estão ouvindo a palavra do Senhor em códigos. Eles não têm condição, eles não têm discernimento para compreender o que o Senhor está dizendo. Mas você que está nessa caminhada, você que é discípulo, você que vai no particular com ele, você a quem ele revela quem ele é, tem condição de compreender o que ele está dizendo. Então, assim, quando eu entendi isso, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que ser discípulo. E eu preciso contar para todo mundo o que Jesus está dizendo. Porque se eu não contar, eles não vão compreender. Porque está escrito por parábolas. Então, Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, algumas versões diz sobrecarregados, né? E eu vos aliviarei. Não é eu, Valdecir, é Jesus. É Ele que vai te aliviar. E aí o versículo 29, isso aqui é tremendo. Ele fala assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então eu coloquei aqui, eu deixei em negrito aqui algumas palavras, e eu quero assim, dar uma mexida nisso daqui, né? Então no versículo 28 ele fala, vinde a mim todos. Então, é vinde a mim só os discípulos? Não, é vinde a mim todos. Mas todos quem? Que estão cansados e sobrecarregados, cansados e oprimidos. Então são todos. Ah não, mas eu sou o cara, eu não estou, então tá bom, você não precisa ir a Jesus. Mas se você estiver cansado e oprimido, vá para Jesus, porque Ele vai te aliviar. E o versículo 29 é tremendo, que ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Aqui eu preciso parar. Tomai sobre vós. Ele não está dizendo, ó, eu vou colocar sobre você o meu jugo. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte, olha, tome sobre vós. Você... Quem sabe o que é jugo? Todo mundo que sabe o que é jugo, né? Ou só eu que vim da roça? Jugo é uma canga, né? Popular é uma canga. E aí quem já viu o boi arando a terra, o boi puxando o carro, o cavalo puxando a carroça? Ah não, mas eu já vi um cavalo só. Não, mas tem carroça com 2 cavalos, 4 cavalos, 8 cavalos, né? Então tem ali a canga que põe no pescoço do animal. E aquela canga faz com que os 2 animais andem juntos. Para onde um animal for, o outro vai. Se o animal parar, o outro tem que parar. Se um correr, o outro tem que correr. Né? Então, assim, a canga faz andar junto. E aí Jesus diz aqui, olha, tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, Jesus tem sobre ele algo, né? Eu não diria que foi uma canga, porque mas é um mecanismo, uma ferramenta, algo que está sobre ele, né? O que foi colocado sobre ele. Pode ser uma cruz, né? Quer dizer, ó, toma a sua cruz e ande comigo. Mas aqui vamos pensar no jugo, que é o que está escrito, né? Se a Bíblia não diz com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Aqui está escrito jugo. Então, sobre Jesus estava um jugo. E aí, então, eu teria que vir, você teria que ir, pegar aquele jugo, levantar, enfiar o pescoço. E aí, a partir do momento que você tomar aquele jugo, colocar o pescoço sobre aquele aparelho, você iria caminhar com Jesus. E aí, se ele andasse, você andaria. Se ele parar, você precisa parar. Se ele ir para a direita, você vai ter que ir para a direita. Se ele vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Mas o que é importante não é para onde você está indo. O importante é que você está junto com ele. Amém, gente? E aí ele está dizendo o seguinte, olha, se você tomar o meu jugo sobre você, e aí depois do Davi está dizendo assim, olha, e aprendei de mim. Ou seja, tomar o jugo de Jesus é estar junto com ele. Para quê? Qual é o fundamento? Qual que é o objetivo?
para estar junto com ele o tempo todo e aprender dele. E aí está dizendo, ó, aprendei de mim, que sou manso, que sou humilde de coração. E aí, ou seja, você ia entender a mansidão de Jesus, você ia entender a humildade do coração de Jesus. E aí, então, você iria encontrar descansos para as vossas almas. Então, assim, gente, é tremendo. Então, o discípulo aprende com Jesus. O discípulo aprende com seu mestre. E não é só aprender, porque se eu aprendo e não aplico, são letras infrutíferas, são letras mortas, né? Então eu preciso aprender e praticar. E aí aqui está escrito em João 14, 21, a outra característica de um discípulo é: o discípulo obedece os ensinamentos do seu mestre, né? Inclusive aqui tem algo que eu não vou falar o nome, porque ele pode estar assistindo o vídeo, mas é algo que assim, eu coloquei em prática um dia desse, mas assim, de forma contrária. A pessoa não podia entrar em contato comigo, não podia me ver, que falava assim, meu mestre. Eu falei, não. Meu mestre, né, me chamava de mentor. Eu falei, não me chama de seu mentor. Porque se eu fosse o seu mentor, tudo que eu tenho te ensinado, você teria colocado em prática. Não me chame de seu mentor, porque eu não sou. E aí acho que ele ficou triste. Ele ficou triste, nunca mais me chamou de meu mentor, mas está tudo certo. Está tudo certo. Mas é porque ele estava dizendo algo que não era. Porque eu dizia, faça isso, faça assim, você vai conseguir conduzir o seu negócio nessa direção, você vai faturar desse jeito. Ele dizia, meu mentor, mas não fazia. Então, não era mentor, né? Então, ou seja, o discípulo obedece os ensinamentos do seu mestre. Os discípulos de Jesus obedeciam Jesus. Tinha uns rebeldes lá, mas aí esse foi tirado, né? João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e também o amarei e me revelarei a ele. A versão ali NVI, retrocou, muito esperto, né? Era me manifestarei, né? Mas assim, todos os dois verbos são bons, revelar e manifestar são excelentes, né? Então, ou seja, se eu obedeço os ensinamentos de Jesus, eu estou dizendo para ele e para o mundo inteiro, eu amo meu mestre, eu obedeço meu mestre. E aí está dizendo, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Então, quando eu amo Jesus, eu demonstro esse amor por obediência. Então, quando eu leio o Novo Testamento, eu estou vendo ali os ensinos de Jesus, mas eu passo por cima igual um trator e eu não faço caso daquilo. Eu não estou demonstrando amor. Eu estou dizendo, olha, eu não obedeço porque eu não amo, mas eu quero ser amado pelo Pai Celestial. Mas assim, eu atraio esse amor sobre mim quando eu amo o meu mestre. Então, ele está dizendo, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. E aí, ou seja, e nesse amor, ele se revela a mim e a você. Então, ou seja, a expressão do amor de Jesus, é ele revelando paulatinamente quem ele é. Está um silêncio no arraial, mas assim, o Senhor me concedeu, gente, a graça de ter essa compreensão. Eu não estou lendo aqui, não tem nada escrito aqui, eu estou lendo os textos. Só para facilitar. Aqui no meu computador tem textos bíblicos, um apanhado de textos bíblicos. O Senhor me deu, louvado seja Deus, não é mérito meu. A Bíblia disse que nós ainda sendo inimigos, estando distanciados do Senhor, ainda assim, Cristo veio e morreu numa cruz para que nós pudéssemos acessar essa tão grande salvação. E aí quando nós acessamos essa tão grande salvação e nós obedecemos e nós o amamos, ele se revela a nós. Então, dia após dia, eu tenho experimentado um nível de aprendizado no Senhor
que vocês não têm noção o que eu tenho recebido do Senhor. Eu me lembro que um dia, aqui não está no texto aqui, mas eu só quero compartilhar com você o nível de revelação que eu tenho experimentado do Senhor. Eu estava ali no meu quarto e eu estava meditando sobre uma decisão que eu havia tomado. A decisão estava errada, mas eu tomei por amor à pessoa. Eu tomei para não machucar, para não ferir, para não escandalizar a pessoa. Ela não soube corresponder a esse amor. Mas isso é outra história. Isso é outra história. A pessoa não soube corresponder a esse amor. Mas eu tomei a decisão errada por amor a ela. E aí eu estava meditando naquilo, então a minha consciência foi arrebatada. Aí eu estava ali no meu quarto, era como se a minha consciência saísse de mim. E aí então o Senhor falou comigo, a expressão de fidelidade da pessoa. É isso, isso, isso e isso. Né? Eu não posso dizer aqui o que é, senão seria chato, né? Mas seria a expressão da fidelidade da pessoa. E aí então o meu sentido voltou, e aí eu tive certeza absoluta que a minha decisão estava errada. Mas eu não fui lá e não voltei atrás, dizendo, olha, o Senhor me falou que está errado, e tarará, tarará. Eu deixei para lá por amor à pessoa. Né? Porque eu não queria feri-la, porque aquilo era algo extremamente importante para ela, ela estava apegada àquilo, né? Então assim, mas o Senhor, Ele trouxe revelação para mim, em cima da minha decisão, e não foi uma única vez, teve uma outra vez também, e assim, louvado seja Deus, eu sou grato pela forma que Ele fala comigo. Eu contei para vocês no dia aqui que eu estava reclamando da provisão, como que Ele falou comigo de uma forma assim, tão direta. Assim, eu tenho experimentado esse favor do Senhor. Amém? Então, eu quero aqui continuar lendo com vocês. Mateus 7:24 diz assim: todo aquele que escuta, pois, estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e eu não sei onde eu estava lendo. E correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, ou seja, todo aquele discípulo que escuta as palavras do seu mestre e as pratica, ele é comparado a um homem prudente. Ele é comparado a uma pessoa prudente, que edifica a sua casa. A rocha aqui não é uma pedra qualquer, essa rocha é Cristo. Então, quando você ouve as palavras do Senhor e as pratica, você está construindo sobre um fundamento que é eterno. Você não está construindo sobre coisas frágeis e vulneráveis e temporais. Você está construindo sobre fundamento eterno. Mas eu tenho que continuar lendo. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, sobre algo que se move, sobre algo que é instável, sobre algo que não permanece para sempre, sobre algo que não resiste à descida da chuva, à corrida dos rios e o soprar dos ventos. E aqui está dizendo que tudo isso combateu contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então todo homem que não constrói sobre o fundamento eterno, sobre a rocha que é Jesus, sobre as instruções de um mestre, ele está suscetível à queda. Então, o discípulo de Jesus, ele precisa, uma das características do discípulo de Jesus é construir sobre fundamento eterno, não é construir sobre um fundamento fragilizado, sobre algo que é temporal, sobre algo que não resiste às tempestades. E uma outra característica de Jesus, do discípulo de Jesus, todo discípulo produz frutos. Quem esteve lá em casa essa semana, 2 dias, foram 2 dias intensos, louvado seja Deus, né? Quem esteve lá vai trazer à mente algumas coisas, mas não deixa isso subir no seu coração. Lembre sempre, todo discípulo de Jesus, uma das características dele é produzir frutos. Produzir frutos. Gisele falou bem aqui agora há pouco. Como que você, um discípulo do Senhor, vai se apresentar a Ele sem nada nas mãos?
Gente, não pode. Não pode, né? Então, um discípulo de Jesus produz frutos. E lá em João 15 diz assim, olha, 15:16 diz assim, olha, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Então, assim, isso aqui é algo que ainda eu estou debatendo com esse texto, porque Jesus está dizendo o seguinte, olha, vamos ler calmamente. Não me escolhestes vós a mim, ou seja, não foi eu que escolhi Jesus. Depois da vírgula ele disse, mas eu vos escolhi a vós. Então a Bíblia diz que ele me escolheu, que ele te escolheu. E aí depois ele está dizendo, e vos nomeei. Vos nomeou. Nomeou o quê? Chamou vocês de quê? Deu um nome, um título. Ele nos chamou de discípulos. Para quê? Para que vades e deis frutos. Ou seja, nós temos que ir e sermos frutíferos. Então, ou seja, nós não fomos chamados para ficar parados, nós não fomos chamados para sermos infrutíferos. E o vosso fruto, depois da vírgula está dizendo, e o vosso fruto permaneça. O nosso fruto não pode ser um fruto que quando provado pelo fogo, ele queima. O nosso fruto precisa ser um fruto que resista à chama. O nosso fruto precisa resistir ao fogo, porque o nosso fruto vai ser provado, né? A fim de que, ou seja, depois ele falou tudo isso, aí botou um ponto e vírgula, ali também tem? Tem. A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Então, eu estou entendendo aqui que o conceder de Deus a nós, ele tem uma correlação com aquilo que nós temos produzido. Então, assim, eu não estou produzindo nada, eu sou infrutífero, eu sou uma palha que voa no vento, mas eu estou lavando os pés do Senhor com lágrimas e pedidos. Então, assim, eu não vou falar mais sobre isso. Medite sobre esse versículo na sua casa. Tira um tempo de oração. Medite sobre isso, faça uma reflexão sobre isso, né? Eu não quero construir um fundamento novo sobre você, mas anota aí no seu celular, coloca um lembrete no seu telefone, lê João 15:16, lê nas mais diversas versões, tira um tempo de reflexão sobre esse versículo e veja se você está cumprindo esse parâmetro, né? Então, é uma outra característica dos discípulos de Jesus, eles fazem novos discípulos. Então, um discípulo de Jesus faz novo discípulo. Então, ou seja, é nosso papel, como discípulo de Jesus, fazer novos discípulos. Mateus 28:18, eu estou terminando, diz assim, olha, e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder. Não foi 50% do poder, não foi 75% do poder, não foi 99,9% do poder. Foi todo poder no céu e na terra. E aí, quando ele diz isso, ele coloca aqui um elemento de ligação. No versículo 19 ele diz, portanto, ide. Está dizendo o seguinte, olha, eu tenho autoridade no céu e na terra para dizer para você, vá. Né? Então ele diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ou seja, ele tem toda a autoridade no céu e na terra para nos mandar ir. Então, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Em versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Então assim, eu quero finalizar, a banda pode subir, eu quero que faça um barulho santo, eu quero finalizar fazendo algumas perguntas para você. Eu quero finalizar fazendo algumas perguntas. E essa pergunta é: você é um discípulo de Jesus? Você se sente um discípulo de Jesus? Essas características que eu apresentei se encaixam em você? Elas estão presentes na sua caminhada? Então, eu vou refazer essas perguntas. Você tem um relacionamento pessoal com Jesus? Você aprende com Ele? Lembre-se, ser aluno, aprender não é ser aluno. Aprender é pôr em prática, é estudar, né? É buscar conhecimento, isso é aprender e praticar, né? Você obedece os ensinamentos de Jesus? Você produz frutos? O que você tem produzido é agradável ao Senhor? O que você tem produzido pode se tornar público diante de Deus e diante dos homens? O que você tem produzido? Você faz novos discípulos? Quais discípulos você tem feito? Quem você tem conduzido a Cristo? Então assim, as pessoas precisam ver a imagem do Senhor em você. E você precisa imprimir a imagem de Cristo que está em você nas pessoas. E o texto para a semana que vem, vocês autorizam eu continuar falando disso semana que vem? Quem autoriza? Então, semana que vem, eu quero falar com você, quanto custa ser um discípulo? Quanto custa ser um discípulo? Pode tirar aqui, por gentileza. Então, quanto custa ser um discípulo? Então, assim, semana que vem, eu quero falar com você, quanto custa ser um discípulo? Quanto custa estar neste lugar de revelação? Quanto custa poder acessar o que Jesus está dizendo no particular? Quanto custa impregnar a imagem de Cristo nas pessoas? Quanto custa renunciar a nós mesmos? Quanto custa obedecer ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, eu te peço aqui, meu Pai, eu te peço que cada pessoa que ouviu esta mensagem, Pai, que cada pessoa que está entendendo as características de Jesus, se coloque neste lugar de transformação, se coloque nesse lugar de compreensão de quem o Senhor é, se coloque neste lugar de transformação para ser um genuíno discípulo teu. É o que eu te peço, acessa cada coração em nome de Jesus.